Bom, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico Desvendando o Novo Testamento. Como eu disse, estamos começando o capítulo 7 do livro de Mateus. E eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, esteja com um caderno de anotação, porque eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente com você nesse estudo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler Mateus capítulo 7, começando no verso 1, iremos até o verso 5. Eu quero te dizer que esse bloco, de 1 a 5, ele traz um ensinamento profundo sobre o julgamento e a hipocrisia. Preste atenção. Jesus disse: Não julguem para que não sejam julgados. Pois da mesma forma de que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse texto, Jesus ele adverte os seus discípulos sobre o ato de julgar, abordando a tendência humana de criticar os outros, enquanto ignoram os seus próprios defeitos. Jesus, um profundo conhecedor da natureza humana, sabia que nós temos essa tendência de criticar as pessoas, enquanto nós deixamos de lado e ignoramos os nossos próprios defeitos. E a palavra julgar, que Jesus está usando nesse texto, ela implica um tipo de julgamento chamado julgamento condenatório. Julgamento condenatório, onde a pessoa que está julgando, ela decide a respeito do valor ou da falha da outra pessoa. Por isso que se trata de algo condenatório. E ela faz isso com base em suas percepções pessoais. Veja, Jesus, ele não está criticando quando nós tentamos discernir. Ele não está proibindo discernir ou avaliar o comportamento de uma pessoa. É importante que isso fique bem claro para você. Você olha para o seu irmão, para a sua irmã, você vê um comportamento que aos seus olhos é errado, você discerne aquele comportamento e você pode avaliar para você. Agora veja bem, ele condena quando essa avaliação ela se torna uma crítica arrogante e hipócrita. Hipócrita. Em Romanos, no capítulo 2, versos 1 e 3, Paulo ele reforça esse conceito. Ele reforça. Ele alerta que sobre o julgamento, ele diz: você que julga os outros é indesculpável. Olha como o apóstolo coloca isso numa dimensão bem profunda. Ele diz: você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Assim como Jesus, Paulo fala da incoerência, da incoerência de condenar o próximo enquanto se comete os mesmos erros. Talvez você diga: não, mas eu não cometo os erros que aquela pessoa faz. E aí Jesus vem falando depois sobre a questão do cisco e da viga. Esse tipo de julgamento, ele não só reflete hipocrisia,
mas também uma falta de um negócio chamado autocrítica. Autocrítica. Eu quero que você guarde algo no seu coração sobre esses versos que nós lemos. Ele se trata da lei da reciprocidade no julgamento. Lei da reciprocidade. Jesus afirma que a mesma medida, amém, que usamos para julgar, também será usada conosco. A mesma, exatamente. A lei da reciprocidade. Esse conceito, ele é uma extensão do princípio espiritual daquilo que semeamos e colhemos. Você pega uma medida, mede, está semeando. E aí você vai colher na medida que você semeou. Esse julgamento. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Aqui Paulo mostra que nossas ações, elas geram consequências. Amém? Elas geram consequências. Quando julgamos com dureza, o que acontecerá? Seremos julgados e tratados com dureza. Quando agimos em amor, seremos tratados em amor. E o problema é o perigo da hipocrisia. O perigo. Porque Jesus ele vem falando do cisco e da viga. E essa é uma metáfora muito poderosa. Muito. Por quê? Um cisco, ele representa, nesse contexto dessa parábola, pequenos erros, pequenas falhas. Já uma viga representa pecados e falhas maiores. Pecados e falhas maiores. E por que Jesus fala? Tira primeiro a viga. Porque com a viga nos nossos olhos, a nossa tendência será achar que o cisco que está no olho do outro é uma viga e não um cisco. Olha que forte isso. Pensaremos que o que temos nos nossos olhos são ciscos, pequenas falhas, pequenos erros na nossa vida. E o outro não, o outro tem uma viga, pecados maiores, mais sérios. Essa é a nossa tendência humana. Não se engane, meu querido e minha querida. É assim. Jesus disse que é assim. Temos vigas maiores para retirar da nossa vida, para depois ajudar o nosso irmão a tirar o cisco. Mas eu disse ajudar, não criticar e deixar o cisco lá. Ajudar. Porque Jesus, ele não condena ajudar o próximo, amém? Ao contrário, ele instrui remover a viga do próprio olho primeiro, para que possamos ver claramente e, então, ajudar o irmão com compaixão e humildade, sem condenação. Essa palavra condenação, esse julgamento condenatório, nós precisamos eliminá-lo pela raiz nas nossas vidas. Pela raiz. Não podemos aceitar essa hipocrisia na nossa vida, enquanto cristãos. Amém? Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão corrigi-lo com mansidão. Mansidão. E ele completa dizendo: cuide-se, porém, se cuida, cada um para que não seja tentado. Se cuida. Porque Paulo nos ensina que devemos corrigir o próximo com mansidão? Porque somos igualmente vulneráveis ao pecado. Não estamos isentos deles. Amém? Essa abordagem compassiva, ela reflete o desejo de uma edificação mútua, não uma crítica destrutiva. É olharmos para o nosso próximo
entendermos que Ele está também em um processo assim como nós e sentirmos o desejo de edificá-lo e também sermos edificados. Porque estamos sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos pecados. E assim, seguimos o exemplo de Jesus, que nos chama para uma vida de humildade, uma vida de graça e amor, no que concerne ao relacionamento com outras pessoas. Amém? Eu espero que você tenha conseguido assimilar um pouco sobre a questão do julgamento e da hipocrisia. Um pouco daquilo que o Senhor Jesus está nos passando nesses versos. Amém? Vamos prosseguir? Mateus 7,6. A palavra diz: não se deem o que é sagrado aos cães, nem se atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus 6,7. Chegando nesse verso, talvez você pareça que ele está deslocado do restante do contexto daquilo que lemos até agora. Mas, examinando com atenção, percebemos que ele se encaixa na sequência de ensinamentos de Jesus sobre essa questão que nós abordamos até agora, que é chamada relacionamento com as pessoas, discernimento. Amém? Por quê? Ele cita duas palavras aqui muito fortes: sagrado e pérolas, cães e porcos. O significado das pérolas e do que é sagrado. As pérolas e o que é sagrado, elas simbolizam o que? As verdades espirituais. Amém? Isso é muito claro para nós. E Jesus, ele adverte que não devemos compartilhar essas verdades que são preciosas, tanto o sagrado como as pérolas são preciosíssimas. Amém? Não devemos compartilhar essas verdades preciosas com pessoas que, devido à sua hostilidade, preste atenção, devido à sua hostilidade, falta de abertura ou desprezo em relação à palavra, essas pessoas, elas provavelmente rejeitarão as verdades e até as atacarão. Precisamos ter discernimento espiritual para entender onde investir a nossa energia e compartilhar a nossa fé. Compartilhar as verdades da Escritura Sagrada. Porque Jesus menciona dois tipos de pessoas. Ele menciona cães e porcos. É forte isso, né? Por que ele mencionou isso? Porque no contexto bíblico judaico, no contexto cultural judaico, cães e porcos, eles eram considerados impuros naquele contexto. Amém? Eles eram considerados impuros. E eles simbolizavam aqueles que desprezavam as coisas sagradas. Jesus, ele não está sendo desdenhoso com as pessoas. Pode até parecer aqui, mas ele não está. Ele está sendo realista sobre as reações que algumas pessoas podem ter em relação ao Evangelho, em relação às verdades espirituais. E essa metáfora, ela é um chamado à prudência, reconhecendo que nem todos estão prontos e abertos para receber ensinamentos espirituais profundos. Nem todos. Amém? Nem todos. Provérbios 9, 7 e 8 diz: quem corrige o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha-se. Não repreenda o zombador, pois ele o odiará. Repreenda o sábio
e ele o amará. O autor de Provérbios, ele nos alerta sobre o risco de tentar corrigir alguém que não deseja mudança. Olha como é sério isso. É outra tendência que nós temos. Tentar corrigir as pessoas, impor a nossa fé. E o livro de Provérbios está alertando sobre isso. Existe um risco em tentar corrigir pessoas que não desejam mudanças. Isso pode resultar em quê? Em rejeição. Aquela pessoa vai começar a te rejeitar. Também pode ter até um retorno com hostilidade. Assim, Jesus, nesse texto, ele nos orienta a sermos cuidadosos, prudentes em compartilhar as verdades espirituais, entendendo que existe o tempo certo e o local apropriado. Eu já vi situações de pessoas querendo ministrar para pessoas bêbadas. Qual proveito isso trará? Tentando corrigir, usando contextos bíblicos, textos, para fazer com que aquela pessoa mude, acorde. Não. Tempo certo, lugar apropriado. Eu sempre dou uma orientação para as pessoas, por exemplo, que convivem, principalmente dentro da sua própria casa, com pessoas não convertidas. Se você quer arrumar briga, é você começar a pregar para ela. Não dá certo, meu querido e minha querida. Primeiramente, existe um trabalho no espírito que precisa ser feito. Então eu aconselho, caso você tenha essa situação dentro da sua casa, que você, e se você tentou até agora fazer com que a pessoa mude e percebe que está jogando pérolas aos porcos, que o ensinamento não está sendo aproveitado, eu te aconselho em nome de Jesus que você busque no Espírito Santo, para que ele prepare a terra do coração daquela pessoa. Uma terra dura não recebe sementes. Não recebe. Aquele coração, ele precisa ser trabalhado pelo Espírito. Então você pague um preço de oração. Silencia a tua boca, mas ore ao Espírito, entende? Ore ao Espírito pedindo: Espírito Santo, trabalha no coração dessa pessoa. Eu quero poder ministrar as tuas verdades. E o Espírito Santo fará isso. Aquela pessoa, você começará a perceber que aquela pessoa começa a se amolecer. Sinto dizer que talvez ele fará isso através da dor. Muitas vezes, quando o coração é muito duro, o Espírito Santo trata através da dor, até que aquele coração amoleça, esteja preparado para receber uma boa semente. Amém? Funciona, funciona. Então, essa passagem, veja só, quero deixar algo claro aqui com você. Ela não significa que nós não devemos pregar o evangelho. Não podemos deixar de pregar o evangelho. Mas a passagem nos mostra que precisamos discernir a situação e o momento. Isso é extremamente importante. Pessoas hostis, momentos inadequados vão causar mais prejuízo ao reino de Deus do que alcançar o propósito que está no seu coração. Deus sabe que muitas vezes nós queremos que as pessoas da nossa família, os nossos amigos, nós queremos que as pessoas acordem. Mas precisamos de um trabalhar do Espírito Santo. Amém? O coração, quando ele está aberto e disponível, o Espírito Santo, uma palavra que você ministra, ele toma a vida daquela pessoa, aquela semente entra com poder, porque o coração, a terra está pronta. Amém? Precisamos da ajuda dele em todo o tempo. Não podemos deixar de pregar o Evangelho, mas precisamos de discernimento para entender o momento correto de todas as coisas. Amém?
porque a preocupação de Jesus era com pessoas que têm o coração tão endurecido que elas, além delas não receberem, elas começam a zombar de Deus. E aí a situação dessa pessoa fica muito mais séria, porque ele diz que aquele que blasfemar contra ele, contra Jesus, terá perdão se a pessoa se arrepender. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Eu entendo que é até uma proteção de Jesus para com essas pessoas que têm o coração endurecido. É uma proteção. Porque ela, com o coração endurecido, zombando de Deus, corre um risco seríssimo. Por isso, nós não podemos dar pérolas aos porcos. Podemos contribuir fazendo isso para que aquela pessoa blasfeme contra o Espírito Santo e nunca receba perdão na vida dela. Então tenha discernimento. Amém? Se você percebe que a pessoa tem um coração duro, ore ao Espírito Santo. 1 mês, 2 meses, 1 ano, o tempo que for necessário, até você ver que aquele coração está começando a se amolecer para receber as verdades eternas. Amém? Em nome de Jesus. Atos, capítulo 13, versos 45 e 46 diz: Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, olha aqui, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Paulo passou por isso que eu estou falando para vocês. Os judeus blasfemaram enquanto Paulo ministrava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada aqui primeiro. Para os judeus, Paulo e Barnabé, eles foram enviados para pregar as verdades para os judeus, mas eram judeus com corações endurecidos. E ousadamente eles falam: irmãos, judeus, era necessário que a palavra de Deus vos fosse pregado primeiro, mas visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo e Barnabé lavam as suas mãos ali e diz: vamos para outro povo, porque vocês estão blasfemando e rejeitando aquilo que era para vocês primeiro. E Paulo e Barnabé decidem se concentrar nos gentios. Esse é um exemplo de discernimento prático. Veja como ele foi rápido para discernir. Foi um discernimento prático onde eles compreenderam que em determinado momento, era melhor seguir para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Veja, entende porque eu estou te falando que precisa ter um coração aberto, um coração maleável, ensinável, pronto para ouvir. Paulo teve esse discernimento, Paulo e Barnabé. E eles evitaram desperdício e a profanação do que é sagrado. Como precisamos desse discernimento? Como precisamos? Para evitarmos esse tipo de desperdício. Jogar o que é sagrado, o que é precioso, aos porcos e aos cães. Amém? Aleluias. Mateus 7, versos de 7 a 12. Jesus disse: peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês,
apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Peçam, busquem e batam. Jesus ele começa esses versos encorajando os seus seguidores a se aproximarem de Deus com confiança. Confiança. Sem medo, sem máscara, com confiança. E essa progressão, peçam, busquem e batem, sugere uma intensificação na maneira como devemos nos aproximar de Deus. E Jesus, ele nos instrui a sermos persistentes. Se você não é persistente, você tem que parar tudo e começar a analisar como uma pessoa persistente age. Porque Jesus aqui está nos instruindo a sermos persistentes. Como eu disse, é uma intensificação no pedir, no buscar e no bater. Isso faz com que uma oração ela seja eficaz, porque ela é feita com confiança e perseverança. Os dois. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6 diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e vos será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, veja só, Jesus fala, peça, busque e bata. E Tiago vem e coloca, com fé, sem hesitar, sem hesitar. A confiança em Deus é fundamental na oração. E a fé, a certeza de que você pode esperar aquilo que você está pedindo. Lucas 18, dos versos 1 a 8, na parábola do juiz iníquo, Jesus nos ensina sobre essa importância da persistência. E eu quero trazer rapidamente para você, porque você precisa, para cumprir essa palavra de Mateus 7 a 12, você e eu precisamos de perseverança, de persistência. Persistência. A parábola do juiz iníquo é a viúva, amém? Insistindo, pedindo justiça ao juiz até que ele cede. Até que ele cede. Jesus, ele usa essa história para nos incentivar a orar continuamente, sem cessar, sabendo que Deus, ao contrário do juiz, é bom e justo. Porque Jesus fala que aquele juiz é iníquo. E mesmo assim, de tanto a viúva insistir, ele cedeu. E quanto mais um Deus que é bom e justo. Jesus compara Deus a um pai humano. Amém? Dizendo que se mesmo pessoas imperfeitas, pessoas que não são boas, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais um pai celestial, que é perfeitamente bom. Perfeitamente bom. Quanto mais ele. Por isso ele disse, peça, bata, busca, com fé, com perseverança. Não desista, porque você tem um Pai que é bom, que é justo, e tem prazer em agradar. Romanos 8:32, apóstolo Paulo deixou para nós escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós. Como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Paulo está nos lembrando que Jesus é a maior dádiva possível. E junto com ele, Deus nos dá todas as coisas. Esse ato supremo de generosidade nos assegura que o quanto Deus se importa conosco e o quanto Ele deseja nos abençoar com tudo o que precisamos para a vida. Com tudo. Porque o apóstolo foi claro. Ele deu o Filho e Ele dá todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero te dizer que no versículo 12 existe uma regra de ouro e você deve guardar no seu coração. No final dos versículos que a gente leu, versículo 12, é uma regra de ouro para a sua vida. Ele disse: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Esse princípio, ele resume a ética cristã. Você sabe que a vida cristã tem uma ética, amém? E esse versículo, ele resume a ética cristã, apontando para uma vida de empatia, respeito, compaixão. Jesus, ele enfatiza que essa regra reflete a lei e os profetas. Ou seja, resume o espírito dos ensinamentos das Escrituras. Você já tinha pensado quão forte é essa lei? Essa é uma regra de ouro para a nossa vida. Por isso que Lucas 19:18 disse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Esse mandamento é a base da regra de ouro. É a base. Mostrando que o amor e o respeito pelo próximo, eles são essenciais para cumprirmos o espírito dos ensinamentos das Escrituras. Em Romanos 13:8, 10 diz: a ninguém devam coisa alguma, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Lembra que Jesus falou? Em tudo, façam aos outros o que vocês querem e eles lhes façam. A ninguém devam coisa alguma, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. E o amor não pratica o mal. Não, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. Paulo explica que o amor, ele é a essência de todos os mandamentos. Ele é a essência. Se agimos em amor, estaremos automaticamente cumprindo a lei de Deus. Olha que forte. Não precisaremos nem nos preocupar. Estaremos automaticamente cumprindo a lei de Deus. Porque o amor não faz mal a ninguém. Talvez agora você tenha alguém na sua mente. E talvez você esteja se perguntando: será que eu amo mesmo essa pessoa? Eu tenho julgado, eu tenho apontado o dedo, eu tenho gritado com ela, eu tenho dito palavras ruins. Será que eu amo? Será que eu preciso que o amor seja novamente derramado no meu coração? O amor de Jesus? Porque o amor é o cumprimento da lei.
e o amor não faz mal a ninguém. 1 João 4, de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se preocupe se você não estiver amando, meu querido e minha querida, porque aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. João explica que quem conhece a Deus ama os outros. Quem conhece. Nossa intimidade com Deus, ela se traduz em amor e bondade, como Jesus ensina em Mateus, de 7 a 12. Amém? Jesus nos convida a buscar a Deus com fé e confiança, sabendo que Ele é um Pai generoso que responde às nossas orações. Esse relacionamento próximo com Deus, Ele nos transforma, fazendo com que tratemos os outros com o mesmo cuidado, com o mesmo respeito que nós queremos para nós mesmos. Dessa forma, a oração e a regra de ouro andam juntas. É isso que Jesus disse. A oração e a regra de ouro andam juntas, nos ensinando que o amor de Deus e o amor ao próximo, eles são inseparáveis. Inseparáveis. Amém?